Olá, muito bom dia. Muito obrigado mais uma vez pela sua companhia. Está começando mais uma edição do programa Agronegócio e eu desejo a você muita paz e muita saúde no dia de hoje. E no nosso programa de hoje nós vamos comentar do mercado do boi gordo. Eu vou conversar com Maurício Varela. Maurício Varela é agrônomo e ele é, vamos dizer assim, o responsável pela Cálice. A Cálice, ela atua na inteligência artificial, não só no Brasil, como outras regiões do mundo focada no agro. Você vai ver que o mercado do café, lá na Bahia, é um estado que está investindo pesado na cultura cafeeira. E eu vou conversar também com Leandro Marmo. O Leandro é o CEO da João Domingos Advogados e nós vamos falar sobre vários temas. Recuperação judicial, que cresceu muito no ano passado, vamos falar da taxa Selic e você vai ver que o governo federal quer taxar o agro. E vamos comentar também da venda casada que os bancos lhe vendem quando você vai fazer um empréstimo. E isso não é legal. O programa Agronegócio já está no ar. Eu começo o programa de hoje falando do mercado do boi gordo. O mercado físico do boi, ele encerrou a semana pressionado, com muitas tentativas de compra em patamares mais baixos, pelo menos é o que informa a consultoria Safras e Mercado. O ambiente de negócios ainda sugere pela continuidade deste movimento, mesmo durante a primeira quinzena de fevereiro. Em linhas gerais, o arrefecimento da demanda doméstica em meio ao avanço da oferta, vamos dizer assim, de fêmeas, principalmente na região norte, foi o grande elemento de pressão durante a segunda quinzena de janeiro. Pelo menos é o que aponta o Fernando Henrique Iglesias, que é analista da Safras e Mercado. De acordo com ele, é muito importante destacar que a entrada dos salários na economia pode motivar alguma novidade em relação a consumo. O mercado atacadista, ele encerra a semana apresentando preços acomodados e, segundo Fernando Henrique Iglesias, existe aí uma expectativa da entrada dos salários na economia com capacidade de recuperação tímida dos preços, em especial dos cortes dianteiro e também de ponta de agulha, ressaltando que o padrão de consumo delimitado para o mês de fevereiro ainda sinaliza para preferência de proteínas de menor valor agregado, a exemplo da carne de frango, ovo e embutidos em geral. O dólar comercial encerrou a sessão da semana passada em baixa de 0,3%, sendo negociado na casa de R$ 5,83 para a venda e R$ 5,84 para compra. E agora vamos comentar do mercado do café, só que lá na Bahia. A Bahia está investindo pesado na cultura cafeeira. Esses números, eles refletem as condições climáticas favoráveis e a adoção de tecnologias avançadas de manejo e irrigação. Pelo menos é o que aponta um relatório da Conab. E esse relatório foi compartilhado também pela Secretaria da Agricultura do Estado da Bahia. De acordo com a SEAGRE, comparando com a safra 2024, que foi marcada por desafios climáticos, como estiagens e altas temperaturas, a safra de 2025 apresenta uma recuperação notável. A melhoria nas condições hídricas no último trimestre de 2024 e o uso eficiente de técnicas de fertirrigação contribuíram para o aumento da produção e também da produtividade na safra atual. Os resultados positivos da safra de 2025, eles são atribuídos à regularidade das chuvas e ao uso de irrigação suplementar que beneficiaram especialmente
as lavouras de café Conilon, na região do Atlântico, no sul da Bahia. Além disso, a diversificação das fases de desenvolvimento das lavouras de café arábica nas regiões do Planalto e Cerrado também contribuiu para a estabilidade da produção. E esses fatores, aliados ao manejo adequado e também à sanidade das plantas, garantem uma safra promissora para o estado da Bahia. O relatório da Conab aponta que as perspectivas para os preços do café no Brasil em 2025 indicam que devem permanecer elevados pelo menos até o final do primeiro semestre. Entre as causas do preço do café estão as adversidades climáticas, como seca prolongada, altas temperaturas que reduziram a produtividade das lavouras brasileiras. Além disso, a demanda global por café continua a crescer, impulsionada por mercados emergentes como a China, enquanto os estoques mundiais não acompanham esse descompasso entre oferta e demanda, e isso tem pressionado os preços para cima. No mercado interno, o preço médio do café ao consumidor subiu quase 40% em 2024. E a tendência é de que novos reajustes neste ano, com a indústria repassando os custos adicionais aos consumidores. O último levantamento da Companhia Nacional de Abastecimento, a Conab, sobre o cultivo do café no Brasil, aponta que a safra deste ano, 2025, na Bahia, tem um crescimento previsto de 11,3% na produção total, sendo 1.160.000 sacas de café arábica e 2,2 milhões de sacas de café Conilon, um crescimento de 13,6%. A produção de café arábica teve um aumento de 5,6% na produtividade média, alcançando 20,7 sacas por hectare. No ano passado, a produção total de café na Bahia foi de aproximadamente 3 milhões de sacas, com uma produtividade média de 30 sacas por hectare. E agora, só como curiosidade, a diferença entre o café arábica e o café Conilon são várias. O café arábica e o café Conilon são variedades de café com características diferentes, como sabor, aroma, produtividade e cultivo. O café arábica, ele é mais suave, encorpado e complexo, com um aroma mais aromático. O café Conilon é mais amargo e marcante. O café arábica, ele é mais complexo, encorpado, suave e por isso é considerado um café mais fino. Já o café Conilon, ou robusta, como é conhecido, apresenta um forte amargor e é considerado um café mais neutro. E agora eu vou conversar com Maurício Varela. Maurício Varela, ele é agrônomo da Cálice e nós vamos falar dessa empresa, que é uma Agetec, que desembarca aqui no Brasil com inteligência artificial avançada e modelos preditivos focada no agro. Maurício Varela, muito obrigado pela sua presença, é um prazer tê-lo aqui. Muito bom dia. Tudo bem, Maurício? Bom dia, Antônio. O prazer é meu. Sempre agradecido de estar compartilhando o que a gente faz e mostrando os avanços da tecnologia no agro. Tá certo. Maurício Varela, me fala um pouquinho da Cálice. O que é a Cálice, o que ela faz, qual é o trabalho que a Cálice vem fazendo? Perfeito. A Cálice é uma Agetec, como você bem falou, que basicamente se dedica a fazer ensaios virtuais. De alguma maneira, a gente se conecta com as empresas da agroindústria, produtoras de defensivos, produtoras de variedades ou híbridos, sementes, biotecnologia, enfim. A gente pega os dados de pesquisa e desenvolvimento das empresas e reorganiza todo esse banco de dados aplicando modelos de inteligência artificial
para encontrar informação que habitualmente as empresas não encontram. Isso se dá por dois motivos em particular. Um é pela estrutura dos bancos de dados que as empresas têm. Já lá atrás, quando o agro começou a ser digitalizado, ninguém estava falando de inteligência artificial. Portanto, as estruturas dos bancos de dados não estão apropriadas para aplicar esse tipo de modelos. E a outra problemática que a gente enfrenta é a disponibilidade de cientistas de dados focados no agronegócio. Tem uma escassez desses recursos e a gente presta esse serviço para as empresas otimizarem, né, os recursos que eles têm para desenvolver novos produtos e novas regiões. Bom, Maurício, resumindo, hoje a gente sabe que se você não tiver uma métrica, se você não tiver números, a gente não sabe qual é o rumo que tem que ser tomado. E a inteligência artificial, na minha visão, é um caminho sem volta e que vem contribuir muito para resolver uma série de problemas, não só no agro, né, mas basicamente em todos os setores, né? Pois é, a inteligência artificial chegou, isso aí é inevitável, só que o que acontece particularmente com o agro é que a gente está um pouquinho atrás do resto dos setores para aplicar mesmo a inteligência artificial. Então, de alguma maneira, a gente está num momento um ponto de inflexão, vamos chamar assim, onde as empresas estão se adaptando para aplicar esse tipo de técnicas, ou modelos, ou algoritmos. Na verdade, eu acho que de maneira geral, principalmente o agro, pelas características próprias do agro em si, produtividade, produção, voltadas para a terra, vamos dizer assim, não se atentou para esse detalhe que era preciso ter números, ter métricas para poder entender melhor o processo produtivo. Mas eu acho que é uma questão agora de muito pouco tempo para começar a fazer esse levantamento, que eu acho que já tem muita gente preocupada com ele, porque viu que isso é fundamental para o desenvolvimento do setor, né? É fundamental mesmo. De fato, eu vou colocar um exemplo concreto usando esse desenvolvimento do café na Bahia. Para fazer um desenvolvimento de mercado no agronegócio, você primeiro tem que experimentar, porque você está tentando desenvolver ambientes novos, né? Uhum. De alguma maneira, você não sabe qual variedade, qual híbrido você plantar, qual é a data de plantio ótima. Então, de alguma maneira, as empresas fazem esse tipo de testes, só que isso consome muitos recursos de pessoas, de sementes, obviamente, dos insumos, o tempo. Isso está dentro já dos orçamentos das empresas e realmente gastam milhões ou bilhões nessa operação. Hoje, com a conjuntura que tem o agro, de escassez de recursos, a baixa de preços internacionais e demais, as empresas precisam ser muito mais eficientes. E, obviamente, com a palavra eficiência vem também a parte de sustentabilidade. Então, a gente que está fazendo ou oferecendo é justamente usar mais eficientes esses recursos, ter informação muito mais precisa, em muito menos tempo, utilizando a tecnologia. Verdade. É um fato que não tem como escapar dele. Ou nós entramos nesse novo processo, nessa nova página que a tecnologia está oferecendo para nós, ou nós vamos ficar, eu não diria patinando, mas a gente vai ficar atrás e é fundamental essa inteligência artificial, principalmente no agro. E você que está nos acompanhando, se você quiser ter uma ideia melhor do que a Cálice faz, como faz, acesse o site www.cálice.ai. Cálice.ai. Você vai ter uma referência muito importante dessa ferramenta que é fundamental para, vamos dizer assim, para o sucesso e a facilidade e até baixar custo de produção. Eu conversei com Maurício Varela, ele é agrônomo da Cálice, especialista em inteligência artificial no agro, e eu gostaria, Maurício, de trazê-lo mais vezes aqui, porque esse assunto é muito interessante, ele mexe com todo mundo e a gente tem que começar a se adaptar a essa nova modalidade de negócio, tá certo? Eu agradeço muito a sua presença,
Eu acho que foi um pontapé muito bom que nós demos agora e eu vou entrar em contato com você, minha produção, para a gente trazê-lo mais vezes aqui, para dar mais detalhes. Tá certo, Maurício? Com certeza, Antônio. Eu que agradeço novamente. A gente está justamente chegando ao Brasil, então é muito importante divulgar o que a gente faz. Então, para nós é super importante participar desse tipo de entrevistas. E, de fato, a gente está criando o time aqui no Brasil, estamos recebendo currículos e também desenvolvendo o mercado. Então, é super bem-vindo participar novamente. Tá certo. Maurício, muito obrigado, muito bom dia. Bom dia, até mais. Depois do intervalo, eu vou conversar com Leandro Marmo, CEO da João Domingos Advogados, e nós vamos falar sobre temas altamente importantes. Nós voltamos já, é um minutinho só. Nós estamos de volta e agora eu vou conversar com o advogado Leandro Marmo. O Leandro é o CEO da João Domingos Advogados, uma empresa especializada, vamos dizer assim, em negócios do agro, em direito do agronegócio. E nós vamos bater um papo hoje sobre uma série de temas altamente importantes para o setor do agronegócio. Leandro, muito bom dia, muito obrigado mais uma vez pela sua presença, é um prazer tê-lo aqui, tudo bem? Bom dia, Toninho, é uma honra poder ser recebido aqui pelo senhor e poder compartilhar informação relevante aí para os nossos amigos produtores rurais. Leandro, a situação de maneira geral do nosso país é uma situação que está deixando, tem um ponto de interrogação tamanho do Brasil, muito grande, a gente não sabe o que vem pela frente, a economia está balançando e balançando muito. Enfim, falta confiança, falta muita coisa nesse país, seriedade. E agora o presidente atual brigou tanto com o ex-presidente do Banco Central, colocou quem ele queria e na primeira reunião que teve a Selic subiu. Toninho, essa situação da Selic é desesperadora para todo mundo que é empresário, todo mundo que produz, e que realmente depende de capital dos bancos, de terceiros para poder produzir. E para o agronegócio o problema é especialmente mais grave porque o setor já vem de um nível de endividamento muito elevado e todas essas dívidas, além de se elevarem mais, para captar mais dinheiro agora para produzir, o custo vai ficar muito mais alto, na faixa de 20% ao ano para cima. Pois é, a Selic sobe, e aí a turma vai ter que plantar, vai ter que buscar dinheiro, como sempre fez a vida inteira. E aí quando você chega num banco para pegar um empréstimo, tem aquela prática que não é legal, mas todo mundo faz, todo mundo sabe que não é legal. É a tal da venda casada. Eu te empresto dinheiro, mas olha, tem aqui um consórcio, tem aqui um seguro, enfim, a venda casada que os bancos fazem, que também é ilegal e que vocês lá da João Domingos fizeram um trabalho junto com a BD Agro e botaram isso aí para frente, mostrando que realmente a coisa está tudo errado e é um rombo grande que aconteceu no país. Toninho, o custo do dinheiro para o produtor rural já é muito caro, as margens muito baixas, ainda mais quando a gente tem problemas de quebra de produtividade, com preços que vão lá embaixo, a margem muitas vezes ela fica inexistente, às vezes só prejuízo. E no meio disso tudo, quando as instituições financeiras, sabemos que é uma prática de mercado, não é só de um ou outro banco, mas de todos os bancos que operam no crédito rural, eles condicionam para o produtor que ele desvie parte desses recursos para aquisição de outros produtos financeiros, o custo efetivo desse dinheiro, numa operação ali que, mesmo o governo subsidiando, que deveria custar 8%, 10% ao ano para o produtor, vai sair por 20%, 30%, 40% o custo efetivo. Ele não tem esse lucro. O que vai acontecer é esse produtor está produzindo, só que a cada ano que passa ele está se endividando cada vez mais, até que vai chegar um momento, ele vai ter que vender ou parte ou toda a propriedade para pagar a conta, porque essa conta não vai fechar. Não porque ele não esteja produzindo, não porque ele não esteja sendo rentável, mas porque o lucro que ele está tendo está sendo capturado totalmente pelo sistema financeiro. Isso que você acabou de falar agora, ô Leandro, reflete
uns números que a Serasa Experian divulgou agora, recentemente, sobre falência e recuperação judicial. Não só do produtor, mas geral. O salto foi simplesmente astronômico nesses últimos 2 anos. É uma prática, você pega um dinheiro, você tem um juro alto, a Selic continua subindo, o mercado não está vendedor como deveria estar, e a situação começa a complicar e o empresário ele não tem fôlego para aguentar. Por quê? Porque a profundidade da água que ele entra é muito profundo e ele não consegue oxigênio para poder respirar e fazer a empresa dele andar. E automaticamente ele entra em recuperação judicial ou, na pior das condições, falência. E isso está acontecendo. E tudo indica, se a economia caminhar do jeito que está indo, vai piorar a situação. Não, invariavelmente, as reformas que são necessárias, se fossem feitas, levariam tempo para surtir efeito, não seriam esse ano. Sim, claro. E da forma como está, já está claro que, infelizmente, 2025 vai ser o pior ano da história do agronegócio brasileiro. E a gente tem que ver que todo lugar, toda região onde o agro vai bem, a região se desenvolve. Sim. Não é isso? Gera emprego, novas escolas, aparecem novas empresas, enfim. O agro sempre fez a coisa andar e é a mola propulsora da nossa economia. É óbvio que tem outros setores, mas o agro ele congrega tudo. Só para você ter uma ideia, saiu agora o número, isso não é nós que estamos falando, não, é número do próprio governo, 49, qualquer coisa de tudo que o Brasil exportou saiu do agro. E estão agora querendo taxar o agro porque os alimentos estão caros. Mas não é o produtor que põe preço no alimento, é o mercado. Como é que você vai mexer no mercado? Você não mexe. Se você taxar, você vai retirar ainda mais. Olha a Argentina. O lucro desse produtor vai massacrar ele. Ele não vai conseguir produzir mais e, ao fim e ao cabo, esse alimento vai acabar saindo mais caro, né? Não é a saída. Olha, então, nós estamos vivendo um momento muito delicado, não só em nível Brasil, mas em nível mundial. Nós temos aí um novo governo americano entrando, que diz que vai fazer isso, vai fazer aquilo outro. Aqui dentro nós temos uma economia, infelizmente, além de estar andando para trás, está com freio de mão puxado. Nós não temos esperança de que as coisas vão melhorar. Se você conversar com um empresário, coisa séria, você vai ver isso. E o que nós estamos sentindo é que a economia parece que vai ter assim uma queda de produção e de produtividade e de investimentos no nosso país. E mais uma vez, eu tenho dito isso sempre, se mexerem com o agro, vai mexer com o resto do país e aí a coisa vai ficar feia. Você sabe disso, né, Leandro? Sim. Vocês são de uma empresa aí acostumada do agro e vocês sabem o que os produtores estão passando. Sim. Vão colapsar. O produtor precisa de suporte, precisa de ajuda e o governo, além de não ajudar minimamente no que seria necessário, ainda está prejudicando, né, de forma assim, substancial, a cada mês está prejudicando cada vez mais. Leandro, quais são os casos assim mais corriqueiros que 2024 apareceram no seu escritório? De produtores rurais que já não tinham dinheiro para produzir mais, né? Bancos que fizeram promessas de liberação de recursos não liberaram, de produtores que decidiram largar tudo, estavam pensando até em suicidar e falaram, não, vou vender a terra para pagar as contas e ao colocar essa terra para vender, não tiveram nenhuma proposta, ou se tiveram uma proposta, era menos da metade do valor do imóvel, não seria suficiente sequer para pagar a dívida, ou seja, então não tinha como vender aquilo dali. Então, esse é o quadro que a gente viu para 2024 e que agora, em janeiro de 2025, a gente já consegue ver que vai ser mais desolador e mais difícil do que foi o ano passado. Leandro, voltando à venda casada, qual é agora o próximo passo que vocês vão tomar em relação a essa situação?
A questão mais importante que a gente tem dessa ação principal nossa é conseguir uma liminar na justiça que proíba o banco, o maior banco que opera aí no agro, de realizar essa prática com todos os produtores rurais. Essa liminar é importantíssima. Acreditamos aí que nas próximas semanas ela deverá ser concedida e ela vai modificar totalmente essa realidade. E depois a associação tem interesse também de replicar essa mesma ação para todos os demais principais bancos. Tá certo. Bom, você que é produtor rural, você que é empresário, nós sempre falamos aqui o seguinte: gestão, gestão, gestão e gestão. A gente fica até chato falar isso basicamente quase todo dia. Mas se você hoje não colocar tudo na ponta do lápis e analisar friamente o que está acontecendo, esquece o coração e parte para a razão, você pode quebrar. Infelizmente, é o que está acontecendo, não é? Infelizmente. Bom, Leandro, você sabe que eu torço para que as coisas deem certo. Eu jogo no time do agro, sempre joguei, todo lado do produtor rural. Mas olha, nós temos que ficar de olho aberto, porque a situação está cada dia começando a ficar pior. Caso você queira alguma informação, enfim, sobre qualquer situação que você esteja passando, entre em contato com o pessoal da João Domingos Advogados aqui em Goiânia. O pessoal é muito selecionado, o pessoal sabe do que está fazendo e tem casos aí que eles têm resolvido com grande sucesso. Então, qualquer coisa, @João Domingos Advogados. Leandro, mais uma vez, meu irmão, muito obrigado mesmo. Eu espero trazê-lo mais vezes aqui com notícia boa. Que assim seja. Muito obrigado, Toninho. Um abraço. Um abraço. E o programa de hoje chegou ao fim. E eu termino o nosso programa com a seguinte frase: sejas sempre verdadeiro e terás uma vida tranquila. Muito obrigado pela sua companhia, que Deus nos abençoe e até o próximo programa.